Olá pessoas, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo da série Elementos Químicos. É importante saber sobre eles. Hoje iremos falar sobre o flúor, o elemento super reativo e tóxico que ajuda a combater a cárie. Por ser o elemento químico mais eletronegativo, o flúor não ocorre naturalmente. Quando isolado, pode ocasionar diversas intoxicações em sua forma iônica, sendo um gás corrosivo de cor amarela que pode reagir com compostos orgânicos e inorgânicos. Mas, se não ocorre na natureza, como os cientistas conseguiram lhe isolar? A primeira descrição do uso de um composto que contém flúor foi no século XVI, com um mineralogista alemão, também conhecido na história da medicina pelo detalhamento de doenças dos mineradores de sua época, George Bauer, com o nome latinizado de Georgius Agricola. Em seu trabalho De Metallica, explanou sobre um tipo de pasta para passar nos minérios que lhe faziam derreter mais rapidamente, necessitando de menos energia. Essa pasta era chamada de fluorespato, já observada antes nos trabalhos de Bacillus Valentinos no século XV, porém foi descrito melhor por Georgius. Fluorespato, também conhecido como fluorita, ocorre na natureza em diversas colorações, as quais eram vendidas como esmeralda falsa ou ametista falsa. A segunda aparição foi em 1670, ainda na Alemanha, porém agora com Heinrich Schwanhard, que observara que a lente de seus óculos havia ganho rachaduras quando estava tratando a fluorita com ácidos fortes. Em 1771, Carl Wilhelm Scheele começou a pesquisar sobre a natureza da fluorita e o porquê da sua reação com ácidos. A partir da reação de quebra do vidro, Scheele descobriu a reação entre um ácido e a sílica do vidro, e chamou esse ácido de fluorespatsaure, o ácido fluorídrico. O nome flúor vem da palavra latina e francesa fluer, que significa fluir, mas o porquê de ter sido esse nome foi pelo minério que começou essa descoberta, o fluorespato. Tempos depois, foi sugerido um outro nome, pitor, do grego destrutivo, por causa de suas propriedades superreativas. O caminho para isolar o flúor trouxe muitas tragédias e muitos anos de pesquisa. O primeiro passo foi dado por Louis Jacques Thénard e Louis Joseph Gay-Lussac na preparação do ácido fluorídrico e descreveram detalhadamente as queimaduras que esse ácido, na forma gasosa, pode fazer em contato com a pele. Em 1824, John Jacob Berzelius listou uma série de minerais que eram compostos pelo flúor. Isso fez com que a tentativa de isolamento desse elemento começasse a ser mais famosa e prestigiada. O Sir Humphrey Davy foi um dos que também tentaram e sofreu as consequências. Foi intoxicado pelo ácido fluorídrico. Porém, seu estudo com a eletrólise foi o que deu um norte para essa pesquisa. Em 1836, os irmãos Thomas e George Knox seguiram com a pesquisa de Davy e usaram a eletrólise para tentar isolar o elemento. Porém, o que conseguiram foi o ácido clorídrico. A partir disso, conseguiram explanar as características deste ácido e também se envenenar com o gás. Ficaram doentes. O Thomas morreu e o George se recuperou após 3 anos. Em 1869, George Gore, um eletroquímico inglês, enquanto estudava sobre os métodos de eletrólise, percebeu o quão explosivo poderia ser o isolamento do flúor por esse método. Porém, ele conseguiu uma quantidade desse elemento isolado, mesmo que muito pouco. Tudo, o crédito para o isolamento vai para Fernand Frédéric Henry Moissan, um químico francês, que a partir da eletrólise de uma solução resfriada de bifluoreto de potássio em ácido fluorídrico anidro, com eletrodos de platina e irídio, conseguiu isolar o flúor em 1886. Em 1906, ele ganhou o Prêmio Nobel de Química, porém, não agraciou de sua premiação por muito tempo, pois, no ano seguinte, morreu com apenas 55 anos devido à intoxicação pelo flúor. Até a Segunda Guerra Mundial,
não existia nenhuma função para o flúor elemental, até que os Estados Unidos começou a usá-lo para a criação do hexafluoreto de urânio, usado para a separação dos isótopos do urânio, e que foi utilizado na construção das primeiras bombas nucleares em 1945, e que destruíram Hiroshima e Nagasaki. Durante esse mesmo tempo, na Alemanha, o flúor era utilizado como agente incendiário, o trifluoreto de cloro, o qual era extremamente explosivo. Nos dias de hoje, o flúor é usado na produção de hexafluoreto de enxofre, usado como isolante elétrico e na formação de freons, compostos orgânicos que contêm cloro e flúor, que podem ser usados como lubrificantes, plásticos, líquidos de refrigeração e inseticidas. Porém, esses compostos também são conhecidos como um dos principais vilões na destruição da camada de ozônio, pois interferem no processo natural de formação de ozônio, e por isso eles estão entrando em desuso. Mesmo tendo causado muitas mortes no processo de sua descoberta, o principal uso do flúor é na luta contra as cáries, que começou em 1956, quando Joseph Charles Mueller percebeu que, como aditivo na pasta de dentes, derivados desse elemento como fluoreto de sódio e monofosfato de sódio poderiam prevenir a formação de cáries. Algumas cidades adicionaram o flúor à água, o que em alguns casos foi um grande erro. Em níveis normais de 0,8 a 1,4 ppm, não causa risco aos seres vivos. Porém, quando em concentração acima de 10 ppm, pode levar à doença chamada de fluorose, que deixa os dentes brancos e opacos, e no estágio mais avançado da doença, ficam com manchas marrons e pretas. Ou seja, sempre escovem os dentes. Obrigado por assistir, se inscreva, curta e compartilhe. Comente caso tenha alguma dúvida ou fato interessante sobre o flúor. E até um próximo vídeo.